Olá, gente, saudações bactinianas. Então, estamos voltando nesse bate-papo de hoje com a Perla, que está aqui conosco. Nós começamos a live às 6 horas, então aqui é essa esticadinha que nós estamos dando, né, para continuarmos o diálogo. Então, agradeço desde já a quem puder seguir aqui com a gente, que está se sentindo, como eu disse antes, né, chamado a esse diálogo. É um grande prazer. Sejam todos bem-vindos aqui para esse segundo momento, né? A gente sempre fala que eu busco reforçar muito essa importância dos contextos, né? De a gente estar a par dos contextos da situação concreta em que a gente se encontra, né? Então, quem não por acaso perdeu a primeira parte, não deixe de, em algum momento, acompanhar o que rolou antes, porque faz parte, né, desse momento também, né? Mesmo quem está chegando agora, não impede ninguém de acompanhar, obviamente, o que está acontecendo, mas possibilita que acesse, né, também outras vozes, né, que estavam fazendo já parte desde esse momento, né, desse momento em que o nosso diálogo aqui de fato iniciou. Sejam todos bem-vindos. Se puderem me dar um feedback sobre o som, sobre a imagem, boa noite. William, né? Boa noite, Carol voltou, seja bem-vinda. Um grande prazer a gente continuar conversando aqui. Se puderem, chamem os amigos, chamem as pessoas que por acaso se interessem, né? Se liguem diretamente ao assunto, né? Às vezes a gente conhece pessoas, né? Nossos contatos que gostam, né? Se sentem movidos, engajados em determinado assunto. Então aproveitem esses momentinhos enquanto eu espero aqui a Perla também entrar para chamar ela. Digam se estão vendo bem, ouvindo bem, Carol, William, se tá tudo certo aí para vocês. Então, para quem está chegando agora, ou mesmo quem já estava, e quem for chegar ainda, hoje a gente está conversando aqui com a Perla. Muito obrigada pelo feedback. A gente está conversando sobre o racismo, e sempre quando a gente fala, ao falar de vozes repressoras, né, do racismo, dessa voz monológica, quando a gente chamou, ela é sempre relacional, né? Então, se existe essa voz, existe a voz da representatividade negra. Existe esse outro lado que a gente precisa trazer aqui à luz, precisa problematizar, precisa dialogar sobre essas questões todas para que a gente possa, como a gente vem falando, de fato entrar nesse processo de reeducação que diz respeito a todos nós, né? Quando se trata de uma sensibilização do nosso olhar, né, para que ele tenha mais empatia, respeito, para que a gente possa exercitar isso tudo em nós. A gente precisa poder ser capazes de não só falar, mas também de ouvir, né, de escutar, de ser escuta de fato, né, para que aí a gente possa construir um outro rumo, né, juntos, né, esse caminho de sensibilidade, né, e de escuta, de diálogo, de troca, né. Então, eu já vou em seguidinha chamar a Perla, não sei se ela entrou aqui já, ainda não. Acho que ela já está tentando conectar. Aqui já estou chamando, todo mundo está chegando agora, o que já estava conosco, então estou reforçando os agradecimentos, enquanto a Pérola vem chegando aqui. Olá, muito obrigada desde já de novo, Pérola, por essa disponibilidade de a gente continuar o papo, porque é fundamental que a gente dialogue. A gente vinha então falando, né? Estava dizendo justamente o quanto é fundamental que a gente problematize as nossas relações e é muito importante que a gente, no processo de diálogo, né, entender muito que não é só a gente falar do nosso ponto, e a gente estava falando a questão do lugar de fala, né, que é uma coisa tão, muitas vezes, polêmica, e eu também venho falando aqui. No primeiro Entre Vozes de Agosto, a gente conversou com o Hernani
falando sobre gordofobia, também de uma perspectiva masculina, porque não se trata de uma questão, claro, a gente vê muito as mulheres no engajamento massivo, assim, né? Porque, obviamente, a pressão social para a mulher, né, nesse termo, assim, feminino é muito forte, é muito densa, né? A gente que é mulher sabe, aí se a gente vai colocar outras agravantes, né? Como tu falou, a mulher negra que também está num contexto, vivendo numa periferia, tudo isso vai agravando cada vez mais as condições, né, o contexto em que uma pessoa vive, o quanto ela sofre esse preconceito que tá aí no mundo, tá no nosso mundo e é veiculado por nós, né? E a gente precisa, como a Pérola diz, né? Nós brancos, especialmente, precisamos olhar para isso, reconhecer, né? Para que a gente possa reconhecer, a gente precisa escutar, a gente precisa sair do nosso olhar autocentrado, que é essa voz, quando eu falei da voz monológica, né? É justamente isso, essa voz que centraliza, né? Quando a gente aprende esse movimento mais centrífugo, né? Da abertura de uma voz que se abre para as relações e para se colocar nesse lugar do outro e aí estabelecer esse diálogo, eu acho que outras trocas mais humanas, mais respeitosas vão se dando nesse processo, né? Quando eu saio do meu lugar, né? E aí quando a gente fala do lugar de fala, Pérola estava te escutando, né? E muitas vezes eu acho que uma das consequências negativas dessa coisa, às vezes, do lugar de fala, é quando a gente interpreta ele assim no momento, bom, então se eu não sou negra, eu não posso falar nada. E não é isso. Por quê? Porque aí a gente também se exime, né? A gente, não, então isso não é assunto para mim, eu não sou negra, então logo, quem sou eu para falar alguma coisa? Só que se Isso. a gente também se coloca nesse lugar, a gente não está contribuindo com nada. Nada. Nós A somos. gente não está. O meu lugar, óbvio, não é o teu lugar. Não é. Eu não posso, mesmo que eu diga. Já teve, claro, tem programas que o Porta dos Fundos tem uns vídeos colocando, às vezes, essa situação, né? O branco dizendo que sofre preconceito e outras coisas que eu podia dar referência. Mas quando se trata desse assunto que a gente está abordando aqui, eu não posso dizer que eu sofro preconceito como uma negra. Nunca. Eu não É, posso dizer isso. e é Eu não isso. parto desse lugar, É né? isso. Então, a importância de a gente reconhecer esse lugar, né? E uma vez que a gente reconheça, também não entrar numa postura de que, em virtude da não ocupação desse lugar, eu não posso falar sobre, até foi o Roger que eu acho que falou, falar sobre é uma coisa, falar do ponto de vista dessa pessoa, né? Isso. Usando a voz dela é outra. É outra. Agora, sim, eu devo falar a respeito, mas devo falar nesse sentido, de um olhar de empatia, de um olhar se colocando no lugar do outro, respeitando, né, as diferenças, respeitando essa diversidade que há, respeitando os contextos específicos daquele outro ser humano que é tão humano quanto eu, que sofre tanto quanto eu, né? E aí o Hernani, eu me lembro que a gente falou, até veio. Estou usando o Hernani aqui como uma referência, porque a gente tocou em muitas dessas questões. Claro que a pauta principal, assim, o enfoque era a gordofobia, né? Sim. Mas é um pouco isso. Chegou um momento que teve uma pergunta assim, mas o gordo, ele também é gordofóbico? Assim como a gente ficou pensando, né? Quantas vezes a gente, sem pensar, pensa, mas tem muita mulher machista. Bom, mas aí tem muita mulher negra racista, por exemplo, né? Só que é entender que existe aí toda uma opressão estrutural, né? A nossa é um problema social. Quando esse negro, essa negra, quando a pessoa que é gorda e ela tem um preconceito,
também ela veicula essa voz, vamos dizer assim, de opressão, vamos colocar dessa forma, isso não é gratuito, é o que tu falou, né? Não tá ali por uma questão estética, que a pessoa quer ser assim, não, é toda uma construção, né? É toda uma opressão que já acontece, que já faz de nós, né, muitas vezes essas marionetes, assim. Claro, marionetes ainda tem um papel passivo, a gente precisa sair dessa passividade, né, dessa passividade para esses mecanismos e a gente ocupar um lugar de fala que seja da riqueza da diversidade, da beleza do que. Porque a igualdade, né? Quando a gente fala da igualdade, eu não sei o que tu acha, Perla. Então, Mas quando às vezes a gente fala muito assim, né? Somos todos iguais, mas eu acho que o modo de exercitar a igualdade é a gente acessar, reconhecer e valorizar, né, as nossas diferenças. E a gente vê, não, nós não somos iguais. não. Nós não somos iguais. Temos que ser iguais, a igualdade precisa ver ali em termos de direitos, né? Direitos igualitários, não é porque mudou ali a posição, é um homem, esse homem tem mais privilégios do que o outro, uma classe ser menos privilegiada do que outra. Isso sim, a gente precisa, claro, lutar por isso, mas quantas vezes a gente utiliza esse discurso da igualdade, só que eu acho que hoje é muito mais a gente perceber no que somos diferentes e respeitarmos isso. E vermos, porque a gente aprendeu que a diversidade é ruim. Ser diferente é ruim, né? E pode falar, Pérola. Não, é isso, né? Nós aprendemos também que o normal é o branco, a branca, né? Esse é o normal, e o outro é o diferente. Não, eu acredito muito que não somos iguais realmente, né? Eu, como procuro ser uma pessoa afrocentrada, e a gente sabe que as bases, né, do afrocentrismo é a questão da diferença, é a valorizar a diferença, né? Não como algo que separe, mas entender, né? Por exemplo, sobre a questão do machismo, do feminismo, o que eu enxergo, né? Nós, mulheres negras, se a gente for olhar a história do feminismo negro, ele surge quando as mulheres negras que participavam do movimento feminista não viam as suas pautas serem contempladas. Porque nós temos, por uma questão histórica, né? Pela questão da diáspora, nós temos uma história diferente da mulher branca. Nós não estamos dizendo que a mulher branca não é oprimida, ela também é. Só que precisamos entender os nossos atravessamentos, né? E aí, por isso que às vezes as pessoas dizem, tá, mas então tu acha que não é interessante a sororidade? Sim, é interessante a sororidade, mas ela não é a única forma de pensar quando se tem mulheres com origens diferentes. Então, por isso que eu gosto de falar, sim, precisamos ser sororas, mas precisamos também pensar, né, naquele termo que a Vilma Piedade traz, que é a questão da dororidade, que é pensar nessas dores que atravessam a mulher negra e que surgem por causa que a nossa história foi atravessada pela escravidão. Na escravidão, nós éramos coisificadas, nós éramos violentadas, nosso corpo não era respeitado. Então, hoje nós lutamos para quê? Para que as pessoas entendam que o nosso corpo não é um convite, que as ideias estereotipadas de que somos melhores de cama, isso é uma agressão, que nós não precisamos só ficar sambando, né? A ideia também de que somos fortes. Nós sempre... Isso da resistência até, né? Da palavra, eu me lembro que tu falou sobre isso, essa fala me marcou muito, porque eu estava muito refletindo sobre isso, e quando, sabe assim, quando tu ouve a pessoa falar, como é importante isso. E aí a gente vê, não, olha, é bem por aí, porque essa coisa da palavra resistência, quando a gente pensa nesse contexto que a gente está trazendo. É diferente. É diferente a importância. E isso, para quem é bactiniano e está aqui, é muito importante. A gente vê assim, uma mesma coisa
se a gente aborda num outro contexto, quando muda a relação, muda a pessoa, muda a situação concreta em que ela se encontra, uma mesma palavra, né, vira outro sentido, vira outro sentido. Isso na cultura negra a gente vai ver muito forte, né? Nós vamos ver, por exemplo, a questão da mudança das palavras, né? Que eu acho que isso temos que falar. Quando o colonizador ele chega na África, ele vê vários reinos, né? E principalmente nos reinos bantus tem a ideia da bagunça. E hoje quando a gente fala em bagunça, nossa, que tá uma bagunça, o que vem à cabeça da gente? Ah, que é uma coisa ruim. Cada um faz o que quer. A palavra bagunça, precisamos enegrecê-la e entender. Em banto, bagunça significa a tomada de decisão coletivamente, que é o que tentaram fazer com a democracia, mas a gente sabe que ainda tem um processo muito corrupto dentro da democracia, né? Se tu vê e até pensar o berço da democracia não é um lugar só, né? Assim como o berço da filosofia, porque em várias civilizações surgiram formas de governo e surgiram também formas de filosofar. Então, a bagunça, eu sempre penso assim, eu sempre digo, a bagunça é essa palavra que as pessoas querem associar a algo ruim, mas isso é estratégico, porque daí eu desqualifico a ideia de que o poder é coletivo, de que podemos ter a tomada de decisão coletiva, e eu coloco na mão de uma pessoa só. Né? Então é por isso que é interessante a gente pensar nessas palavras, né, como elas mudam e como muda também, e tem um porquê de mudar, né? Tem um porquê, tem uma ideia por trás, né? Por exemplo, outras palavras, se formos olhar, que a gente tem que refletir e pensar em não usar mais, né? Por exemplo, a palavra doméstica. A palavra doméstica, ela é muito pesada. Porque a origem, né, da palavra doméstica é aquele escravizado que ele podia ficar dentro de casa, porque ele não estava mais selvagem. Né? Selvagem era aquele que não aceitava ser escravizado. Aí, quando ele está mais tranquilo, quando ele é mais parecido com os humanos, tipo um cachorro que a gente pode colocar dentro de casa, então ele está domesticado. Então a gente tem que parar, porque ainda tem uma herança muito forte quando a gente fala, principalmente em domésticas, em trabalho dessas profissionais também, porque ainda a gente reproduz essa sociedade escravocrata nos dias de hoje, né? Quando a gente olha os tratamentos que as nossas profissionais, né, do lar, elas sofrem, né? A gente está vendo na pandemia, a gente está vendo sempre, né? A herança que se tem ainda do período escravocrata, com o quartinho da empregada, com uma entrada diferente para essas mulheres, né? E a gente sabe que elas têm uma cor. Mas eu estava falando sobre a questão do feminismo e da dororidade, né? Isso é importante. Porque essa ideia que eu te falava, né, e falei na outra live, de que a mulher negra é forte, te autoriza a fazer qualquer coisa com ela. Te autoriza a... Não, ela pode sofrer. A gente vai olhar a história da ginecologia, né? O pai da ginecologia, ele tinha escravizadas e ele fazia testes sem anestesia nas suas escravizadas. Então, aí, quando ele testou e viu que os exames ginecológicos eram importantes, eram necessários, ele começou a entender, não, mas alguns precisam de anestesia. Algumas das mulheres não precisam. Quando ele vai para as mulheres brancas, ele não faz da mesma forma. Então, porque se tinha nessa época, e ainda se tem a ideia de que a mulher negra não sente dor como as outras, né? Nós somos... Evaristo fala disso, nós somos as antifadas. Nós somos as fodas. Mas quando tu pensa em fada, princesa, rainha, aí a figura da mulher negra some do teu imaginário. Tem uma outra mulher. E é essa outra mulher, né, que é a feita para casar. Né? Aí tu vê o termo, por exemplo, mulata, que é um termo muito pejorativo, que é um termo que tem uma carga racista enorme, que é essa ideia de que eu só monto, né? A mulata é o nome mulata, né? É a cruza da mula com cavalo, que era um bicho estéril e que só servia para montar. Então ainda se tem essa ideia de que a mulher negra só serve para montar,
que ela só serve para realizar, né, os seus desejos sexuais. E a gente tem que entender isso, que até quando nós saímos, eu, mulher negra, nós, na balada, nos bares, a forma que nós somos abordadas pelos homens é violenta. E aí, quando a mulher branca sai conosco, ela é uma privilegiada, porque ela não passa pelo que nós passamos, a gente tem que entender isso, né? Como eu digo, se eu sair no começo, não fui cortejada, não vai ser no final da noite que eu vou sair com alguém. Porque é isso, alguns caras fazem isso. Ah, não consegui nenhuma, vou ficar com essa daqui. Não, eu não sou chefa. Isso a gente entender. Eu vou pegar, só tem ela mesmo. Não. E a gente entender isso como algo violento. Entender que as mulheres negras são as mais violentadas. São as que sofrem mais opressões e sofrem, né, com violências diversas. E que ainda recebem baixos salários. Então a gente tem que pensar nisso e pensar nesse feminismo, mas no feminismo voltado também para a mulher negra. Nós temos situações nossas. E sim pensar em não reproduzir o machismo, não sermos competitivas. Nós temos que pensar nisso sim, mas às vezes eu confesso que eu já me vi tendo atitudes machistas, porque eu aprendi que era o certo. Então a gente tem que se reconstruir. E quando falam assim, o negro é racista, isso me dá um incômodo, porque não tem lógica. Mas é justamente o que a gente estava falando, é entender que ainda que a gente, nessa situação, né, de um negro racista, uma negra racista, se ele o é entender esse processo, todo esse mecanismo que é estrutural, de algo que foi sendo ali construído esse imaginário, essa representação, ela não está ali de forma aleatória, não é porque as pessoas simplesmente quiseram e querem colocar isso. Claro que existe as pessoas, infelizmente, que estão numa postura totalmente fechada e centralizadora, né, do discurso, né, mas graças a Deus, eu quero acreditar que a grande maioria, né, está já se abrindo para um outro processo, e quando a gente, de fato, resvala em alguma coisa, né, a gente vê, a gente poder se dar conta, né, que nem tu disse agora, eu já me peguei eu mesma tendo essa postura, mas a gente entender por quê, né, de onde, como isso vem, como isso chega, né? Entender também, assim, que eu não acredito, né, por exemplo, que um negro vai ser racista. Eu acredito na reprodução. Né? Se for olhar o que é o racismo mesmo, não tem muita lógica. Eu acredito que nós reproduzimos. Eu reproduzo o racismo, porque eu aprendi aquilo ali. E aí a gente vai olhar os escritos de Munanga, né, que é esse pesquisador importante que fala sobre o processo de alienação do negro. E que ele começa muito cedo, né? Que é assim. Quando eu tô a criança, começa na infância, né? A criança negra, quando ela tá na sua casa, ela é protegida. Ela pode andar com seu cabelo solto, né? Que o nosso cabelo é volumoso. Nosso cabelo é a nossa coroa. Ele aponta para o céu, né? E isso para nós é muito bonito. A questão do volume, quanto mais volumoso, melhor. Mas aí na tua casa, que é aquela primeira instituição, tu tá protegido. A tua família te conhece, são parecidos contigo. Quando tu vai para a escola, ali começa o processo de alienação em muitas crianças negras, né? Que é quando tu percebe que tu é diferente. Quando tu entra numa escola que tem uma orientação eurocêntrica, e aí tu não se enxerga nas princesas, tu não se enxerga nos príncipes, não se enxerga na decoração da sala de aula, e aí começa a ver que, bom, teu lugar é só do escravo, não escravizado. As pessoas ainda ensinam que nós somos escravos, como se fosse algo pertencente, que nós nascemos e morremos assim, nessa situação. Aí, o que tu faz? Eu sempre penso, né? Quando tu tem um problema, tu tenta fugir. Num primeiro momento, tu vai tentar fugir. A criança negra vai fazer isso. Num primeiro momento, ela percebe que não é legal ser negro, porque eles contam uma história que é uma história distorcida, uma história vista pela ótica do colonizador. Então ela começa a dizer, não, eu não sou negra. Não tem nada a ver com isso aí, eu sou morena. E aí surge a ideia do moreno. E aí tu vai ver pessoas que vão passar o ano todo, vão passar uma vida
toda, melhor dizendo, num processo de alienação, dizendo, não, eu nunca sofri racismo, eu nem sou negro, eu não faço parte disso. Porque foi apresentado, nos é apresentado, uma história de fracasso. E não é essa história. Por isso que a gente tem que começar a enxergar a história brasileira, a história da América Latina, através de uma ótica negra, através de uma ótica do colonizado, né? Do que foi oprimido, não do opressor, né? Teve uma fala agora, alguém falando dos haitianos, né? Isso. E entender que o Haiti é esse país próximo ao Brasil, que não faz parte da África, porque às vezes algumas pessoas ainda acham que o Haiti é um continente, é do continente africano. Na verdade, ele não faz parte, mas entender que tem uma população negra enorme e potente. E se a gente for falar em Haiti, a gente pode falar de Revolução Haitiana, em que as mulheres negras tomaram a frente dessa revolução. E convidaram outros países, né, a também passar por esse processo de libertação, de separação do colonizador. Então, é interessante a gente conhecer essa história. Conhecer a história dessas mulheres haitianas, mulheres negras, que tiveram esse papel importante. A gente conheceu o Haiti não como um lugar de miséria, porque é isso que nos apresenta, mas de protagonismo. Se a gente for olhar as envenenadoras, as mulheres que ficavam nas casas, né, dos seus senhores, e elas envenenavam essas pessoas para eles morrerem, para elas terem a liberdade, dar liberdade para todos os escravizados. Isso foi uma grande organização que as haitianas tiveram, né? Nesse processo de revolução mesmo, de mudar uma situação. Então é interessante a gente conhecer essa história negra, né? Então, até para a gente começar a enxergar que não aceitamos a história, não aceitamos a escravidão pacificamente, né? E pensar nesse grande sequestro, né? Os meus antepassados foram sequestrados, é um crime, né? Foi um crime. E como é que eu, mulher negra no Brasil? Eu nasci por conta da diáspora aqui. Então, o que eu vou aprender, o que eu vou pensar sobre negritude tem que ser aqui. Eu não consigo entender a África, o continente africano. Eu vou tentar o máximo possível me aproximar, mas eu entender. Eu sou uma mulher negra da diáspora, né? Eu tenho uma origem africana, mas eu não nasci lá. E tentar me reconectar, entender essa minha situação e tentar me reconectar com esse continente, né? Isso eu penso que é importante. Certamente, Perla. E aproveitando a tua fala, eu vou ler esse comentário aqui da Ana Paula, que tem tudo a ver com o que tu está colocando agora. Reconstruir os pensamentos é difícil, pois exige-se perceber o meio e romper. Muito legal essa conversa. Quanto mais falarmos, mais as pessoas vão começar a repensar. Desequilibrar é preciso. É preciso, é fundamental, né? A gente buscar, a gente só consegue esse equilíbrio quando a gente desestabiliza, né? Quando a gente sai dos extremos, né? Eu acho que é essa busca e ela precisa ser constante, né? E ela precisa nos atravessar, né? E isso do racismo, né? Ou da situação da gordofobia lá, de uma situação que a gente colocou de um gordo sendo gordofóbico, é a gente entender, ou da mulher que reproduz, como tu diz, esse aspecto do machismo, é entender que se ela também está reproduzindo é porque ela está perpassada, ela foi atravessada pela opressão. Isso. É o modelo que se conhece, né? E a gente precisa tocar nessas dores, a gente precisa, não para aniquilar uma voz, a voz do outro, mas para que ela seja essa voz potente que vai nos ajudar nesse caminho de reeducação, tanto para nós que praticamos, né, quanto para nós que sofremos. Para todos, ajuda em todo o processo, né? E eu fiquei pensando assim, tudo isso que a gente vem falando aqui, né? Eu fico pensando muito no link, a gente falou de educação, a gente falou de modelos, a gente falou de padrões e dessas posições diferentes, né? E dessa importância de a gente reconhecer
ok é trabalhar com um determinado assunto, vamos dizer, uma determinada... Eu nem gosto de falar pauta, porque parece que coloca as coisas num lugar mais mecânico, assim, né? Pauta, né, o racismo, não gosto muito, mas assim, são assuntos que nos movem, que nos tocam, que nos afetam, que nos relacionam, né, nos envolvem, né, literalmente nos envolvem, e como tudo isso é linguagem. Tudo isso se dá através de uma grande linguagem, né, e aí olha como isso nos leva para aquele lugar também de repensar. Aí, claro, eu falo da educação, mas muito linkando também as nossas vozes de professoras, né, também, como muitas vezes há um apartheid de vida e arte, né? O ensino e vida, como isso é desmembrado, né? Claro, graças a Deus está tendo todo um outro movimento, estamos caminhando, acho que rumo a uma melhora. O fato de gozarmos hoje da possibilidade de falarmos, de dialogarmos sem censura, é um grande movimento nesse sentido, que nos dá essa possibilidade, né? E aí eu fico pensando assim, eu tive uma experiência, quando tu falou do Meninas Crespas e da tua vivência como professora, quando tu falou da importância do professor como esse alguém que pode estar atento a alguém que vive um contexto de opressão muito grande, de sofrimento muito grande, com base no que ele repetidamente escuta todos os dias, que ele não é bom, que ele... eu tive uma vez um aluno, na época ainda que eu estava estagiando, na época da graduação ainda, e tive uma vivência com os alunos que foi, assim, muito marcante, muito gratificante, justamente porque existiam alunos ali que eram totalmente desacreditados em certos contextos, no sentido de que não eram bons, eram só aqueles alunos medianos que não fazem nada, a bagunça aí, né? Os bagunceiros, né? Enfim, não, aquele ali só faz baderna, né? Enfim, foi desenvolvido todo um trabalho ali com esses alunos que eu pude me aproximar deles, da história de vida deles. E aí, claro, a gente já está falando disso, dessa aproximação, né? Então tua fala veio muito ao encontro assim, desses meus sentimentos lá, dessa minha memória afetiva com aquela situação. E a gente vai descobrindo talentos impressionantes naquelas pessoas, naqueles seres ali, né? E como marca quando a gente ouve algo, porque eu trabalhava com produção textual, então só para dar um pouquinho do contexto, né? E eu fazia, e sempre faço questão de escrever muito quando peço um texto, peço uma produção. Então eu escrevo uma carta, assim, para os alunos, é quase uma outra redação, né? Buscando estimular, continuo escrevendo, que maravilha, e apontando, claro, as particularidades de cada texto, né? Não é um elogio, é um reconhecimento de valor, né? E aquilo que está sendo apresentado, é uma busca, né? E aí, quando a gente escuta do aluno algo do tipo, eu nunca tinha recebido nada depois de escrever para uma professora, para alguém. Nunca tinham dito que eu era bom nisso. Aí é isso. O que a gente vai dizer? É isso, né? E isso precisa desacomodar a gente. Isso precisa continuar nos desacomodando. A gente precisa olhar para essas potencialidades, para essa diversidade, para essa humanidade que está circulando, né? E a gente se tornar mais humanos a partir dessa troca, né? Isso envolve muitas outras coisas, como aquela base, né? Não é porque a gente é professor que a gente está ali só para dar, só para oferecer, não. Especialmente a gente aprende com o nosso aluno. Não, isso não é para ser um clichê e também não é para ser uma frase bonitinha. É para que de fato a gente busque
aprender. A gente E aí, para aprender, não é aprender propriamente conteúdos, teorias, é aprender a ser um ser humano melhor. É Isso. aprender a ter escuta. Eu acho que é isso. E quando tu falou várias coisas, assim, muito bacanas nesse sentido, essa experiência me marcou, assim como outras experiências que, graças a Deus, eu pude ter e que foram, assim, emocionantes para todos nós que participamos, assim, do processo. E teve um momento que tu falou ali quando as tuas meninas, né, que não são só meninas, mas eu já achei muito interessante quando tu falou que a chegada dos meninos, né, não tirou a identidade, e eu achei até em termos, já que a gente está falando também de linguagem, Isso. né, todo tempo a gente está falando aqui de linguagem, porque linguagem são as relações, e essa conexão vida ensino, vida e arte, essa separação é que não pode haver. Não pode. Não. Porque senão é aquilo, né? Tu vai propor para o teu aluno que ele escreva um texto porque ele vai fazer uma prova. Porque aquilo vai ser uma avaliação e vai ser uma nota, ou tu vai propor algo que ele vai se sentir participante da vida, protagonista, né? Que nem tu falou, nós somos as meninas crespas, é isso aí. Quando eu trabalhei com os meus alunos naquela época e a gente fez um livro, claro, eu tive que fazer também com. Eu era estagiária na época, fui eu que fiz o livro com as minhas possibilidades na época. É, mas assim, eu fiz questão de transformar aqueles textos todos num livro. E quando eu levei o livro, por mais que eles já soubessem que aquele trabalho todo que a gente vinha desenvolvendo ia se transformar num livro, quando eles viram, eu nunca vou esquecer a expressão no rosto deles. Quando eles viram o livro concreto ali, material, e que aqueles textos todos que eles produziram era para além da sala de aula, era para a vida deles. Eles se viram como escritores, e aí eles diziam assim: ai, tem até índice. Aí eu falei assim: ei, eu quero o autógrafo de você, chorando, né? Que lindo, que Eu quero. E lindo. eles todos autografaram o livro, e aí a gente vê: esse é o poder, né? Isso transforma. Isso E eles foram. é a gente entender, então, que como é que a gente se relaciona. A linguagem não é para uma prova de português e deu. Não é? Não é só gramática, não são as regras. É o envolvimento, são as relações. Todos nós nos constituímos de, por e através de linguagem 24 horas por dia. E os preconceitos e essas vozes opressoras e as vozes libertárias, elas se dão através de linguagens corporais, imagens, representações, né? Sim. E como é importante a gente reeducar isso. E aí, quando, claro, a gente é professor também, né? Essa responsabilidade, né, de reeducar esse olhar. A aula não é mais, não deveria nunca ser, mas assim, faz parte de um processo também. Estamos nos reeducando. Hoje em dia a gente vê projetos maravilhosos como o teu, né, do Meninas Crespas, ganhando vida e se movimentando cada vez mais. A urgência disso, né? Porque são trabalhos que nos dizem que é a vida em movimento. É Não isso é uma mesmo. matéria e uma prova. É diferente. E quando o aluno percebe que tem um porquê, que existe sentido no que ele está fazendo, que é para a vida dele, que daqui a pouco toda uma construção de algo que está sendo trabalhado é para que ele vote melhor, para que ele construa um país melhor, para que ele não exerça o machismo, para que ele não exerça um preconceito aí, reproduza, né? Sim. Então, é E isso, né? acreditar. E principalmente acreditar neles, né? Porque É, o aluno sabe quando tu não acredita nele. Né? E é, eu acho que é tão interessante, assim, pensar nesse retorno, né?
eu acho que o aluno ele merece muito mais do que um ok, do que um visto, né? A gente precisa, mas eu entendo também que o professor também precisa desse carinho. Se eu estou Sim. doente, eu não posso, eu não consigo ajudar o outro. E nós estamos, né? Nós temos um projeto educacional de adoecimento do professor, né? Jornadas longas de trabalho, sucateamento, né, das unidades escolares. E nós não somos valorizados. A gente também tem que pensar nisso. Que o professor ele está doente, ele trabalha doente, né? A gente sabe que os professores começam com muitas ideias, mas parece que o sistema vai te matando. E me diziam isso, né? Eu sou professora eu dou aula há mais de 10 anos. E as pessoas me diziam assim, Pérola, isso é só no começo. Eu também era assim como tu, agora isso vai passar. Mas a minha paixão pela educação não é uma doença que dá e passa. É algo que permanece. Então, assim, eu acredito muito no meu aluno, porque eu sou a prova viva disso. Que o quanto um professor ele pode ampliar a tua vida e o quanto ele vai. Não foi só eu que fui beneficiada. Hoje as crespas estão aí, né? E elas vão ser pessoas melhores, e as suas famílias também são pessoas melhores. Isso vai multiplicar, isso é um trabalho em rede. Então eu acredito na imortalidade do professor. Ele morreu, né? Mas os ensinamentos dele continuam aqui forte em mim e forte em outras pessoas. Então é contagiante. E isso é muito potente, isso é muito interessante, né? Pensar nisso. E eu não quero perder esse encantamento, mas eu sei que é muito difícil. E eu sei que o professor também precisa ter esse feedback, esse retorno. E que nós não temos, né? Tu é aquela pessoa que é sempre cobrada. Que sempre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, o pai veio reclamando da tua aula. Assim. Mas poucas vezes tu vê as mantenedoras, tu vê os governos municipais, estaduais valorizando o trabalho desse professor, nos enxergando. Né? Então eu penso isso, que o professor também precisa ser acolhido, né? E ele não está sendo valorizado, né? E eu sei que isso é falado várias vezes, eu não estou falando nada de novo, mas nós precisamos, porque nós estamos adoecendo e nós continuamos trabalhando. Então isso é muito complicado, isso é muito perigoso, porque nós estamos vivendo um sofrimento, né? E agora, nessa situação da pandemia também, não é diferente, né? Então eu penso assim, a gente também tem que olhar para esse professor, né? Às vezes tem esse julgamento, mas o professor não faz nada. Mas a gente tem que tentar entender os processos que fizeram esse professor desanimar e desacreditar, né? Porque é mais fácil julgar, dizer, aquele professor é horrível, aquela professora é horrível. Mas a gente não sabe os processos que fizeram ele chegar nesse momento, né? Eu, por exemplo, eu acredito muito no meu aluno, porque eu lembro sempre de quanto foi importante, o quanto, quando eu estou triste, quando eu estou desanimada, eu lembro daquela fala. Eu lembro daquele professor falando que eu era importante. Então eu digo, nossa senhora, isso fica. A gente não sabe o quanto de nós e das nossas palavras entram no nosso aluno, mas entram. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque eles ficam 4 horas nos ouvindo. E às vezes até a gente fala alguma coisa, mas o nosso corpo transmite uma outra informação. Então a gente também tem que pensar nisso, né? E o quanto é importante a gente pensar que o aluno, por exemplo, a criança, né? Ela tem uma fase que ela pergunta tudo, ela está sempre perguntando, ela está sempre curiosa. Mas por que quando ela chega na escola ela é quieta? Ela não fica perguntando sobre o que a gente está falando. Então a gente pensar nisso. Por que tem esse desencanto? Por que a escola acaba sendo um lugar ruim? Um lugar em que a professora vai mostrar só os meus erros. Então, se eu fizer qualquer coisa, tá, porque ela vai mostrar só os meus erros, mas eu também posso falar dos acertos, né? Eu gosto muito da ideia do sanduíche. Eu falo coisas boas, né? Falo os elementos interessantes que eu gostei e eu procuro grifar de outra cor, dizer, interessante, potente isso. Podemos melhorar isso, isso, isso. Mas o teu texto tá potente, eu gostei, eu acho que tem que continuar. Esse retorno para o aluno é muito importante, né? Porque senão tu desanima.
e tem que pensar que esses conhecimentos são para a vida, né? Eu não vou e pensar que, bom, eu vou ser muito mais do que a sociedade diz para mim. Eu é que vou fazer as minhas escolhas, mas eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele vai ser o protagonista e ele vai tomar essas decisões, né? Então eu fico pensando muito nisso, assim, e o quanto a gente tem que conversar com esses alunos. Eu me lembro que ano passado teve um aluno que eu falava, ele me mostrava os trabalhos e eu sempre dizia, não, tá bacana, mas olha, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Ele sentava na mesa dele, arrumava. Eu mostrava, bom, tá bacana, mas tem isso aqui, ó, que a gente pode melhorar. Mas porque eu sabia da capacidade do menino. E aí ele olhou para mim um dia e disse, ô professora, a senhora tá cobrando mais de mim porque eu sou negro? Eu olhei assim para ele. Eu disse, não, eu tô cobrando mais de ti porque eu sei que tu tem condições de oferecer muito mais. E eu sei o homem que tu vai se tornar. E eu preciso, como professora, eu preciso te ajudar a ir para esse caminho desse grande homem que tu vai ser. Então tu vai precisar superar essas dificuldades aqui, porque eu sei o homem que tu vai ser e eu vou ajudar nesse processo. Eu não posso fechar os olhos. Eu tenho que te ajudar a ser esse grande homem que eu sei que tu vai ser. E aí sim foi. Ele cresceu uns 2 metros naquele momento, porque ele viu que ele pode chegar a ser, ele vai ser esse grande homem que alguém está enxergando. Porque o aluno ele quer se enxergar, todo mundo quer ser enxergado, ninguém quer ser ignorado. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Entender às vezes também que às vezes tem que parar a aula e aquele conteúdo que tu tá lá registrando, talvez tenha que ter ser dado uma pausa e a gente pode pensar no que a turma tá respondendo, né? Porque às vezes a turma tá tá com outro pensamento, com uma outra atividade fervendo ali, e aí tu tem que, bom, vamos parar a minha aula, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar sobre, né? E não ficar preso ao currículo. Ah, não, vamos lá que é para prova, tem que aprender. Tem que aprender, é horrível, ó, tem que decorar, tem que isso. E aí, para que serve todo aquele conhecimento? Né? Às vezes nós ficamos na escola anos e anos. E aí tu pergunta quais os conhecimentos que esses alunos levaram para a vida. Né? Então, aí eu fico pensando, nem o conteúdo eles levam para a vida, porque quando a gente vai prestar vestibular, a gente faz o cursinho preparatório. Se a gente levasse aquele conhecimento, não precisava do cursinho, fazia o teste, o vestibular e entrava. Né? Aí eu faço o cursinho para aprender o que eu não aprendi, mas eu fiquei aqueles anos todos para quê? Né? Então eu acho que a gente tem que pensar nesse currículo também, né? Pensar o que é importante para esse aluno. Será que é importante vencer os conteúdos? Ou é importante também a gente olhar para eles, porque eles vão sinalizar? Eu, particularmente, não acredito numa educação feita só pelo professor. Porque eu preciso dos outros segmentos. Eu preciso pensar nos pais, eu preciso pensar na comunidade escolar, eu preciso pensar nos alunos, eu preciso pensar nas terceirizadas, essas mulheres que estão dentro das escolas, que também são educadoras, né, e que estão passando por situações extremamente desumanas, né, condições de trabalho péssimas, e que muitas vezes são as mães dos nossos alunos. Então a gente parar e pensar nessas profissionais também. E como é que está sendo? Está sendo difícil para a gente, mas elas trabalhando como terceirizadas dentro da escola também estão passando por muitas opressões. Né? Às vezes a gente não conhece o refeitório da escola, a gente não conhece assim, ó, eu procurei conhecer ali na minha escola, onde é que era o lugar do descanso dessas profissionais, porque não é na sala dos professores. Né? Não é na sala dos professores. E aí a gente pensar, tá, mas será que elas têm as mesmas condições que nós, professores? A sala de repouso delas é igual à nossa? Sabe? Então a gente pensar nisso e pensar que essas profissionais também têm uma cor. Então a gente enxergar isso, eu acho que é uma educação muito mais consciente, muito mais potente. Né? Quando tu não acha que tu é a dona do saber e que todo mundo está ali para aprender e para te servir. Né? Então eu penso que é importante isso, né? Certamente, Perla. E para quem está aqui, por acaso cruze por aqui e também goste
de pensar de modo bakhtiniano, né? Isso tem tudo a ver com... às vezes eu reforço, assim, Bakhtin, porque eu percebo que ele... claro, muitas pessoas estudam Bakhtin, se aprofundam, enfim, conhecem, mas como eu tenho visto, tenho conversado com muitas pessoas aqui por intermédio do canal de diversas áreas do teatro, da dança, da educação, educação física, seja o que for, seja da área artística ou não. E como, né, a gente ouve tanto Nietzsche, Foucault, outros filósofos, né, e quando se trata de Bakhtin, muitas vezes ninguém conhece. Tem pessoas que às vezes me falam assim, a primeira vez que eu estou ouvindo falar em Bakhtin, ou vi, mas vi muito pouco, e é um filósofo que nos dá uma bagagem muito potente para pensar justamente isso, esse olhar integrado para a vida, né? Esse olhar não fragmentado, a importância de nós reconhecermos os contextos, né? O que dizer, para quem dizer, em que contexto, não só dizer e fazer, né? Essa é uma ética, né? Ele vai dizer que a gente não temos álibi na existência, né? É o senso de responsabilidade, né? Então isso é a ética, não é mais uma ética moral, né? Do politicamente correto, temos de assumir a responsabilidade por quem somos, pela voz que veiculamos, né? Então, como é que a gente se reconhece nesse processo? Como é que a gente se mobiliza nisso? E tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui. E o tempo, gente, o tempo passou voando. Eu vou ler. Temos 5 minutos, gente, menos até. Tem um comentário aqui da Ana Paula também. Na escola pública, a gente pode ver toda a sociedade e também desmistificar essa mesma. Ai, para mim sumiu. Essa mesma sociedade. É verdade. É isso, né? A escola é uma micro-sociedade, né? Todos os distúrbios que acontecem no macro, tu vai ver ali dentro. Né? Então é importante a gente pensar a escola assim, como esse lugar, né? E pensar também que até a arquitetura, né? Que foi construída a escola, as suas grades, a maneira como a gente está sempre observando esses alunos, a gente está sempre conseguindo enxergar eles, né? E assim a escola é muito parecida com os presídios, né? Então a gente pensar nessa arquitetura que fala também, né? Nessas salas de aula que são cheias de classe, isso tudo dá toda uma outra live que a gente ainda vai. Gente, não deu para falar do bafo-afo, não deu para falar assim, um terço do que a gente, né, tem vontade de falar aqui, mas passa voando mesmo. Mas isso não significa que a gente parou, a gente, né, por mim, a gente segue dialogando. Vou te chamar certamente, Pérola, para outros momentos nossos em que tu possa trazer mais das tuas vivências, dos teus olhares, para compartilhar com a gente. Várias coisas surgiram também daqui, várias outras imagens, e muita coisa ainda vai continuar reverberando, como a gente falou, né? E já estão em movimento em nós, e isso é muito bom. Vou só colocar aqui um comentário, tem um pessoal aqui também parabenizando pela live, muito obrigada, gente. E eu vi que tem um comentário aqui, só para não deixar de... Precisamos repensar a escola em sua estrutura e infraestrutura, tem a ver com isso que a gente está falando, um currículo para humanizar e sensibilizar mais a vida, conteúdos estanques, a gente corre atrás, orquestrar o conhecimento, grande desafio para uma sociedade melhor. Eu acho que isso aí é fundamental. Tudo isso que a gente vem falando, vem ao encontro, vem dialogar com a gente aqui, todas essas vozes. Quero agradecer muito, muito a tua participação aqui, Pérola, e a todos que estiveram conosco. A gente vai seguir esse debate. Tem nas referências, gente, eu sempre deixo, tá, o contato no caso hoje é da Pérola, né? O contato dela.
tem o jogo que ela desenvolveu, o Bafuafro. Numa próxima oportunidade vou te chamar para que tu possa falar sobre isso, mas aí a gente ter mais tempo, porque precisamos de mais tempo para falar, né? E outras experiências tantas que tu tem também com a questão, essa tua parceria também com os produtos, né? Os brincos que eu vi, gente, quem puder acessa, dá uma olhada lá, quem tiver mais curiosidade também para saber mais sobre o movimento Meninas Crespas, é belíssimo. Foi também a partir daí que eu conheci a Pérola, foi um encontro muito bacana, muito emocionante, assim, me tocou muito. É uma coisa que realmente impacta muito a gente, positivamente falando, que eu quero dizer. É uma presença necessária, né, que nos desacomoda, né, e eu acho que é isso que é importante, né, que a gente falou aqui, alguém falou também, o desacomodar. Então, muito obrigada, Pérola, pela acolhida. Foi um grande prazer aprender mais e dialogar e a gente poder estar exercitando essa troca. Muito bem, estou muito feliz, muito obrigada. Convidar as pessoas a conhecerem o movimento Meninas Crespas, né? E toda essa proposta que a gente tem de enegrecer o currículo, né? E ter outros, chamando outros atores, né? Além dos profs, né? Para promover essa educação humanitária, essa educação do sensível, do pensar que isso também é importante. É importante a gente pensar nessa relação com o sensível e não deixar de lado, né? Porque a escola deixa, às vezes, de lado, ela prioriza a matemática, o português, que é importante, mas a gente pensar também nesse aluno, né? Pensar nesse indivíduo como um ser que ele é sujeito nesse processo de construção, né? Então, lá no movimento, nós estamos criando a nossa escola comunitária, né? Daqui a uns anos ela vai estar surgindo. Nós temos a nossa biblioteca comunitária, que é uma biblioteca afrocentrada para a comunidade conhecer a sua história. Então, é importante que as pessoas conheçam esse movimento, que é um movimento de pais, de mães, de educadores, né? Que estão procurando pensar nessa educação. Então, isso é necessário. Muito lindo tudo isso, e eu vou encerrar assim, eu sempre falo, eu acabo sempre falando isso, tem uma passagenzinha da minha co-orientadora na época do doutorado, e ela tem uma citação que ela fala assim: dou de mim do lugar único que ocupo, ilumino, né, a coisa, enfim, o assunto, né, com o valor que lhe imprimo, né? Então é bem isso, a gente ilumina, né? A gente ilumina as coisas, as situações, as relações de acordo com o valor que a gente dá a essas coisas, né? Não é a coisa propriamente, mas é aquilo que a gente impregna ali, né? Aquilo que a gente, o tanto que a gente se deixa afetar, o tanto que a gente se deixa tocar. Então, muito obrigada, Pérola, por esse toque que foi muito gostoso para todos nós, com certeza. Muito produtivo. Muito bom. Um grande beijo, gente, a todos. Muito obrigada. Até o próximo Entre Vozes. Boa noite. Tchau, tchau. Até loguinho. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Gente. Obrigada. Tchau.